Olá, boa tarde. Com a chegada do inverno, as temperaturas mais baixas favorecem a disseminação dos vírus causadores de infecções como gripes e resfriados. As crianças são as que mais sofrem. Com a chegada da estação mais fria e seca do ano ao hemisfério sul, pais devem ficar em alerta para a saúde das crianças, especialmente para as doenças respiratórias. Essa época do ano, classicamente, é uma época difícil para todo mundo, mas para as crianças e adolescentes mais, porque é uma população mais vulnerável. Uma das hipóteses é que com a baixa umidade, nós temos muito mais transmissão e proliferação, tanto de vírus quanto de bactéria. E nessa época do ano, o que é que nós estamos assistindo aí, né? Os pronto-atendimentos lotados, os serviços de urgência, os hospitais cheios. Como os sintomas podem ser comuns a várias doenças, é importante que os pequenos recebam a atenção redobrada dos pais, mesmo após o início de tratamentos. Foi o caso do filho de Josiane, de apenas 1 aninho. Aí a gente foi no hospital e chegando lá no hospital ele foi diagnosticado com bronquiolite. Aí foi tratado lá no hospital com as bombinhas e alguns medicamentos. Aí a orientação que a gente tinha recebido é que continuasse com esse tratamento em casa e se piorasse alguns sintomas que retornasse. E aí, dito e feito, a gente foi para casa e no dia seguinte piorou. Ele ficou mais cansado e a febre não passava. Então a gente resolveu voltar com ele para o hospital, onde que eles já colocaram ele no oxigênio, porque a saturação dele estava muito baixa. E aí, fizeram alguns exames e raio-x detectaram que ele estava com pneumonia. Em BH, somente entre abril e junho, a Secretaria Municipal de Saúde já registra mais de 50 mil atendimentos a crianças de até 9 anos. Com a expectativa de que essa procura tenha alta no inverno, a melhor solução é a prevenção. Primeiro, manter o calendário vacinal em dia. No nosso calendário disponível no SUS, nós já protegemos as crianças contra uma série de doenças agressivas. Segundo, é manter uma alimentação saudável. Alimentação saudável com hidratação frequente. Terceiro, é aquela turma que está na escola, desde os pequenininhos até os maiores, ficarem em casa se eles estiverem doentes. E, por último, evitar lugares muito cheios, tomar cuidado também com a higiene das mãos, cobrir nariz e boca na hora de tossir e espirrar. Foram prorrogadas as inscrições para a seleção de propostas artísticas e culturais que vão compor a programação da 9ª edição da Virada Cultural de BH. Agora, o prazo é até o dia 30 de junho, neste domingo. As propostas podem ser enviadas pelo formulário disponível no site portalbelohorizonte.com.br/virada. Em ano de eleições, eleitores e candidatos devem ficar atentos a regras e prazos estipulados pela Justiça Eleitoral. E quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Fernanda Pontes. Boa tarde, Fernanda. Conta um pouquinho pra gente. São muitas regras, né? Ei, Pedro, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente agora. Olha, são muitas regras, viu? Não vai dar nem para falar todas aqui agora, não. No dia 2 de outubro, os eleitores vão até as urnas para escolher os seus representantes para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Mas antes dessa data, existem outras datas limite para que os candidatos e também os eleitores sigam aí algumas regrinhas que se adequem ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais. O Pablo Aragão Lima, ele é secretário de eleições aqui do TRE, está do meu lado e vai contar um pouquinho para a gente sobre isso, né, Pablo? Boa tarde, é um prazer ter você no Horizonte Notícia. Queria que você falasse, então, quais as datas aí que já estão próximas a vencer? Candidatos que, por exemplo, estão em programas de TV ou rádio, eles devem se ausentar daqui a pouquinho, né? Boa tarde a todas e a todos. O processo eleitoral de 2024 já está em curso para a escolha de prefeitos e vereadores em todo o estado, em todo o país. Agora, dia 30 de junho, tem uma data muito específica, que é para candidatos que apresentam ou comentam programas de televisão. Então, a partir de 30 de junho, essa data é uma vedação a partir do dia 30 de junho. E o processo eleitoral para os candidatos, ele se inicia agora no período das convenções. Então, dia 20 de julho a 5 de agosto é o período das convenções. E, a partir daí, então, abre-se o período para registro e, a partir do registro, a propaganda eleitoral. Queria que você falasse também sobre as novidades que tem para esse ano, né, dentro das campanhas, e também sobre o uso da inteligência artificial, né, um assunto que está tão em alta agora.
A partir do dia 16 de agosto, a legislação diz que a propaganda eleitoral é permitida. Antes desse prazo, nós estamos vivendo, inclusive, esse momento, que é um período chamado de pré-campanha, onde os pretensos candidatos estão apresentando a sua pessoa e apresentando também a proposta e fazendo menções aí às suas candidaturas. A partir do dia 16 de agosto, é possível a veiculação do pedido de voto. Então, a propaganda eleitoral caracterizada por esse pedido de voto ao eleitor, ela só é permitida a partir de 16 de agosto. E nós temos uma novidade para esse ano, que é a regulamentação do uso da inteligência artificial. Então, o TSE não proibiu o uso da inteligência artificial, mas trouxe regras para que o uso dessa tecnologia durante a propaganda ela seja transparente, seja informada ao candidato, informada ao eleitor e à sociedade como um todo, para fins aí de controle, inclusive em caso de abusos, porque a gente sabe do potencial da inteligência artificial tende a tornar ainda mais grave a questão da desinformação. Queria que você falasse também sobre as cotas de gênero, né, que se enquadram aí nesse assunto relacionado ao registro, né? Fala um pouquinho para a gente. No âmbito da votação para vereadores, a legislação diz que cada partido, coligação, federação pode registrar 100% mais um da quantidade de cadeiras nas câmaras municipais. Então, dentro desse universo de 100% mais um, os partidos e coligações, federações têm que observar uma cota de 30% para um gênero, uma cota mínima de 30% e uma cota máxima de 70% para outro gênero. O que ocorre no geral é que a gente tem essa cota mínima sendo preenchida pelo gênero feminino, e a jurisprudência do TSE, a jurisprudência da Justiça Eleitoral tem tratado esse tema de uma forma muito, eu diria assim, rígida, para que se aplique as sanções em caso de inobservância. Então, a cota de gênero, aquela quantidade de mulheres que são registradas, então os partidos devem ter todo o cuidado para que não se caracterize como uma candidatura fictícia, porque isso é uma fraude à lei e gera consequências muito pesadas para o partido. Para os eleitores, né, queria que você falasse um pouquinho aí o que o eleitor tem que ficar atento, né, as regrinhas aí, basicamente. Os eleitores serão chamados à votação no dia 6 de outubro, primeiro turno, e segundo turno, 27 de outubro. Então, os eleitores já precisam ter a situação eleitoral regularizada, e esse prazo venceu dia 8 de maio. Então, eles precisam ficar atentos às datas. Aquele eleitor que estiver fora do domicílio tem que estar atento. Esse ano, nessa eleição municipal, nós não temos voto em trânsito, então quem tem intenção de votar tem que estar no domicílio eleitoral. E depois aí as regras sobre justificativa e também aquela conduta do eleitor no dia da votação, que tem que seguir também as regras que a legislação estabelece em relação à postura, à presença e ao manuseio também de propaganda, tudo isso no dia da votação. Tá certo, Pablo, muito obrigada pela sua participação. Pedro, pois é, a gente não falou nem metade, viu? O Pablo mostrou uma lista ali cheia de regrinhas, mas a gente vai trazer esse assunto com certeza até o dia da eleição no Horizonte Notícia. Eu volto com você. Muito obrigado, Fernanda. Bom trabalho aí para você. Só reforçando a importância de manter a regularidade eleitoral, porque senão, né, a gente sabe, pode trazer um problema. Sempre ficar atento a essas regras. O arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, e o monsenhor José Otácio Oliveira Guedes visitaram a Catedral Cristo Rei nesta terça-feira. Convidados pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, eles conheceram detalhes dos trabalhos de edificação da catedral. De modo especial, Dom José Francisco e monsenhor José Otácio tiveram a oportunidade de contemplar obras que estão concentradas na edificação do templo. Os convidados puderam visualizar ainda como ficará o espaço depois de concluído, por meio do uso de um óculos de realidade virtual. A Arquidiocese de Belo Horizonte iniciou a campanha de arrecadação de cobertores. Com a queda das temperaturas, nossos irmãos que mais sofrem precisam da sua ajuda. A Pastoral de Rua e da Acolhida Solidária da Arquidiocese de Belo Horizonte farão a distribuição das doações. Você pode ajudar entregando cobertores na Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida. O endereço é Rua Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Você também pode doar pelo Pix 31 97104 7831. A Copasa informa que amanhã alguns bairros das cidades de Betim, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves podem ter o abastecimento de água interrompido devido a uma manutenção operacional.
A previsão é que o fornecimento seja normalizado durante a manhã desta sexta-feira. 283 municípios mineiros estão sob alerta de baixa umidade, incluindo Belo Horizonte. As cidades atingidas estão nas regiões Central, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul, Sudoeste, Noroeste, Norte de Minas, Zona da Mata, Vale do Jequitinhonha e Campo das Vertentes. Inicialmente, o alerta segue até às 7 horas da noite de hoje. E é hora de conferir a previsão do tempo para algumas cidades mineiras. Em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens, sem chance de chuva. A temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima pode chegar a 30. A umidade relativa do ar varia entre 41% e 80%. Em Imbirité, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com dia de sol e a presença de nuvens, mas não chove. A temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima pode chegar a 28. A umidade relativa do ar varia entre 37% e 87%. Em Ouro Preto, na região central de Minas, o tempo fica ameno. O dia será de sol, com algumas nuvens, sem chance de precipitações. A temperatura mínima foi de 12 graus e a máxima pode chegar a 25. A umidade relativa do ar varia entre 46% e 99%. Você já ouviu falar em ecoansiedade? É um termo novo que envolve a angústia em relação às mudanças climáticas enfrentadas pelo planeta. E quem vai explicar mais sobre o assunto é a professora da Faculdade de Psicologia da PUC Minas e pesquisadora na área de gestão de riscos e desastres, com atuação junto aos atingidos no desastre de Brumadinho, Tatiane Mello. Boa tarde, Tatiane. Esse é um termo novo, né? Ecoansiedade, mas eu queria que a senhora explicasse, por favor, o que ele significa? Boa tarde. Então, esse termo, assim, a gente está passando por muitas coisas, né, atualmente, relacionado ao desastre, relacionado às mudanças climáticas, e se a gente for pensar, isso causa muito estresse, né? E a ansiedade, ela tem uma relação com o estresse, uma relação direta. Vamos fazer um exercício aqui. Se eu não sei como é que vai ser o meu amanhã, né, como é que vai ser essa construção ali da vida, porque existe uma instabilidade em relação ao clima, em relação às mudanças, né, que pode me forçar, às vezes, a ter que fazer um deslocamento da onde eu moro, né, se tiver um desastre. Isso tudo causa uma ansiedade, né, isso tudo vai provocar ali uma certa angústia, uma angústia, uma ansiedade do que eu vou fazer, né? De como é que vai ser meu futuro. Então, basicamente, seria essa incerteza mesmo, né? Desse amanhã, diante de tudo que está acontecendo. E isso vai gerar vários sintomas aí que a gente pode encontrar, né? De alteração no sono, alterações alimentares, né? A própria depressão mesmo, que isso pode causar, essa sensação de impotência, né? Que isso causa. Então, são alguns dos sintomas que a gente tem percebido quando a gente está falando de questões climáticas, né? De mudanças climáticas. Tatiane, você pode também falar quais sensações, esses sentimentos que a ecoansiedade estão relacionados, que pode gerar nas pessoas, por favor? Olha, a gente tem que entender, quando a gente está falando de mudança climática, às vezes isso parece um pouco distante, né? Mudança climática, a gente pensa muito no nível macro, né? Distante da gente. Inclusive, a distância psicológica, ela é um mecanismo, né, de defesa que a gente constrói para lidar com esse tipo de situação. E quando a gente está pensando isso para a gente, aqui no na nossa intimidade, né, essa angústia mesmo, né, essa sensação de impotência, ela pode causar diversas coisas, né? Essa ansiedade de não ter esse controle do que pode ser feito, né? Eu começo a ter uma ânsia ali de querer resolver e não conseguir, e isso às vezes me paralisar. Né? Isso às vezes me causar uma angústia de não conseguir fazer projetos para o futuro, porque eu não sei se eu vou conseguir executar, né, no meu dia a dia. E essa ansiedade, gente, a ansiedade ela se desdobra, né? A ansiedade ela vai se desdobrar em várias formas ali, às vezes impactando em sintomas físicos mesmo, né, de perda de sono, alteração do apetite. Então, por exemplo, né, vou fazer um link aqui com a situação do Rio Grande do Sul, né, que nós estamos vendo aí.
Muita gente tem, às vezes, num mecanismo que acredita ser de solidariedade, né, tem se bombardeado de notícias relacionadas a esse evento, né? A gente tem que ser, sim, solidário, claro, mas às vezes essa chuva, né, de informações, isso vai causando na gente um desespero ali, porque isso aconteceu lá, mas isso pode acontecer aqui também, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Ninguém estava esperando, né? Pelo menos as pessoas do senso comum não estavam esperando de acontecer uma coisa dessa lá. E isso vai gerando ali no dia a dia uma sensação de desconforto, né? Que isso pode desencadear para vários outros sintomas, né? A ansiedade, quando ela se multiplica, ela pode ir desde uma alteração do distúrbio de sono, né? Uma alteração no sono, distúrbio de sono, até mesmo uma dificuldade de execução das atividades do dia a dia, né? Essa dificuldade de concentração, essa dificuldade mesmo de construir uma continuidade na vida, porque você não sabe o seu futuro. A gente tem que sempre entender, gente, a ansiedade está ligada à construção de futuro. Então, se eu estou ali muito agitado, com muito medo desse futuro, como é que eu construo alguma coisa para ele? E se eu estou falando, inclusive, do planeta, né, de mudanças aonde eu habito, como é que eu construo algum projeto para o futuro? Então, a gente precisa entender que quando a gente está falando aí dessa eco-ansiedade, a gente está falando dessa construção para o futuro, dessa construção individual, mas também coletiva do futuro do nosso planeta. Excelente, Tatiane. Muito obrigado. Agradeço a sua participação aqui no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Futebol, com 1 a menos, o América empatou por 1-1 com o Avaí no Independência. William Maranhão abriu o placar para a equipe catarinense e Brenner, de pênalti, empatou a partida. Com o resultado, o Coelho segue na liderança da Série B com 22 pontos, seguido de perto pelo Avaí, também com 22. Já pela Série A, o Cruzeiro recebe o Atlético Paranaense hoje, às 7 horas da noite, no Mineirão. E mais tarde, às 9h30, o Atlético encara o Internacional, no estádio Heriberto Rios, em Criciúma, Santa Catarina. Golpes virtuais estão cada vez mais frequentes e os idosos são as vítimas mais comuns. A dificuldade com o uso da tecnologia e o forte lado emocional podem tornar esse grupo alvos propícios para os golpistas. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a delegada Marcele Bacelar, da Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Minas Gerais. Boa tarde, delegada. Gostaria que a senhora explicasse quais são os principais golpes virtuais aplicados nos idosos. Bom, atualmente o que a gente verifica é que os principais golpes são aqueles em que o estelionatário, né, ele cria um perfil falso, normalmente na rede social do WhatsApp, e a partir dali ele simula que é um familiar da vítima e passa a pedir empréstimos em dinheiro, passa a pedir que a vítima efetue o pagamento de algum boleto bancário ou faça algum tipo de transferência para ele. Um outro golpe muito comum que vem acontecendo muito ultimamente é quando a vítima recebe uma mensagem de SMS dizendo que foi feita uma compra no cartão e solicitando que ela ligue para um determinado número que em muito se assemelha aos números de contato bancário, né? A vítima liga para esse número e, a partir daí, o estelionatário ou ele vai fornecendo passo a passo para que a vítima instale um aplicativo de controle remoto e aí esse estelionatário tem o controle de toda a movimentação bancária da vítima através do aparelho celular dela, ou ele tenta entrar no aplicativo de banco e aí solicita um código, a vítima fornece o código e, da mesma forma, o estelionatário tem acesso à conta bancária da vítima. E quais os cuidados que o idoso deve tomar para evitar cair em golpes? Os principais cuidados é que, caso ele receba um e-mail ou algum SMS supostamente da instituição bancária, que ele entre em contato com o banco através do aplicativo do telefone e, na impossibilidade de fazê-lo, que compareça à agência bancária. Da mesma forma, evite clicar em links ou fornecer qualquer código de acesso.
com relação ao WhatsApp, que habilite a verificação em 2 etapas, porque assim dificulta o acesso do estelionatário ao telefone da vítima. E no caso de vazamento de dados, há alguma medida a ser tomada pela vítima? No caso de vazamento de dados já é mais complicado, né? Porque recentemente houve um grande vazamento de dados, né? Então, infelizmente, nossos dados muitas vezes estão expostos mesmo, né? Então, assim, é mais difícil de exercer esse tipo de controle, mas também quando a vítima for, por exemplo, fazer uma compra pela internet, certificar de que aquele realmente é o site da empresa pela qual ela está procurando e somente fornecer os dados, preenchendo algum tipo de cadastro no site oficial da empresa que ela está buscando. Marcele, muito obrigado pelas orientações e pela sua participação aqui no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Por nada, boa tarde a todos. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou o início de mais obras na área do antigo aeroporto Carlos Prates. O termo de cessão foi assinado pelo prefeito Fuad Noman e pelo secretário de Patrimônio da União, Lúcio Andrade. No local vão ser construídas 2 escolas de ensino infantil e fundamental, uma unidade de pronto atendimento e um centro de saúde. A estimativa é que as obras da EMEI e do Centro de Saúde comecem ainda este ano. Já as construções da EMEF e da UPA ainda precisam ser licitadas. As primeiras obras no terreno começaram em março deste ano, com a construção do Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira. O INSS confirmou um possível vazamento de informações de cerca de 40 milhões de aposentados e pensionistas. A advogada Juliana Bento vai falar sobre o assunto. Boa tarde, Juliana. Como aconteceu esse vazamento? Boa tarde, tudo bem? Infelizmente, as pessoas percebem o vazamento já há algum tempo, porque mesmo antes delas receberem a notícia de que tem algum benefício concedido, começam a receber ligações de bancos. Todo mundo que tem um beneficiário aí na família sabe disso. Como que o INSS descobriu isso? Uma coisa que já era óbvia, né? Mas eles detectaram que senhas de ex-servidores, servidores aposentados ou servidores falecidos ainda estavam em uso, provavelmente das pessoas que estão responsáveis aí pelo vazamento. Eles só não conseguiram identificar se esse uso dessas senhas de forma fraudulenta está sendo feito por algum servidor da própria INSS ou por terceiros, mas é através dessas senhas de ex-funcionários que as pessoas estão conseguindo, né, quem tem aí má intenção duvidosa, estão conseguindo acessar os dados dos segurados. Então, infelizmente, muitos segurados do INSS estão com seus dados expostos aí para pessoas com intenção duvidosa. E o que esse vazamento pode trazer de prejuízos para os beneficiários? Pois é, muitos prejuízos. A gente tem percebido, por exemplo, algumas financeiras têm depositado dinheiro sem que o segurado faça a solicitação disso na conta desse segurado, e o segurado, de repente, tem que pagar um empréstimo que ele não fez, que ele não quis. Então, são empréstimos que são impostos aos segurados. Aí, isso ainda a pessoa consegue questionar a instituição financeira e receber o dinheiro de volta. O pior que está acontecendo é quando um estelionatário, ele acessa a conta do aposentado e o que ele faz? Faz o empréstimo, deposita o valor na conta do laranja e o aposentado, às vezes, muito depois, vai perceber que aquele empréstimo foi feito. E isso está ocorrendo com vazamento de dados. Está ocorrendo também quando a pessoa tem um valor a receber e o dinheiro está depositado, às vezes o estelionatário, de posse desses dados, vai à agência do INSS modificando a agência bancária que esse aposentado teria para receber o benefício. E aí o que acontece? Com a falsidade dos documentos, né, e o estelionatário presente ali de posse desses dados do aposentado, ele saca valores atrasados, ele saca a aposentadoria do aposentado. Então, todo aposentado tem que fazer aquela senha e fazer os bloqueios de empréstimo, fazer a gestão devida do seu benefício. Juliana, muito obrigado pela participação aqui no Horizonte Notícia. Uma boa tarde. Boa tarde. E nós voltamos amanhã, 12:30. Fique com Deus e até lá.